Olá, boa tarde a todos. Eu sou Gabriel Maia. Nós vamos começar hoje a nossa aula sobre equações e funções exponenciais. Antes de mais nada, quero salientar que sou aluno do Centro Universitário Claretiano. Essa é para mim a primeira aula. Espero que tenham paciência comigo com a minha didática inicial. Sobretudo no que nós vamos tratar aqui. Então, a princípio, eu entendi que nós devemos fazer uma breve análise sobre o conteúdo do ensino médio, né? E para se falar sobre funções e etc., o que vem acerca disso, acredito que seja fundamental desenvolver a base sobre as equações e as funções exponenciais, que, portanto, as propriedades e propriamente a exponenciação ou a potenciação, tá? Então, a seguir, nós vamos tratar sobre a síntese da nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre a origem histórica da exponenciação, onde foi que surgiu a exponenciação, o conceito de exponenciação, tá? A base e o expoente, né? O que forma em si a exponenciação, para que serve, como funciona, e, sobretudo, o que é mais importante nisso tudo, as propriedades e como usar essas propriedades, porque se você não sabe as propriedades da potenciação, isso vai te dificultar muito no exercício das suas atividades, não é? Então, se você, por exemplo, trabalha com finanças, né, você precisa fazer cálculos de juros compostos, né? Ou então você trabalha numa outra área que envolva alguma função dessas, né, que a gente vai tratar, que envolva potenciação e exponenciação, é muito complicado você mexer com isso e não ter a noção das propriedades. Você vai acabar cometendo grandes erros por causa das propriedades. As propriedades, elas nos ajudam ou elas nos atrapalham. Eu costumava ouvir, né, de um professor muito bom, que ele dizia o seguinte, né, que antes dos antigos descobrirem os 10 mandamentos, os mandamentos, eles viviam normalmente. Depois que se descobre isso, você tem a sentença sobre a sua vida, se fazer errado ou se fazer certo. Então, talvez descobrir alguma coisa às vezes nem sempre é bom, mas na maioria dos casos sim, como nesse caso, tá? Então, nós vamos ver as propriedades. Quando o expoente é igual a 1, primeiro a gente vai ver o que é base e expoente propriamente. Mas quando o expoente é igual a 1, quando o expoente é igual a 0, o produto de potências de mesma base, a divisão de potências de mesma base, potência de potência. Isso é muito importante, muito, muito, muito. Sempre em vários exercícios que vocês puderem fazer, ou em atividades, ou em provas de teste, etc., vocês vão encarar esse tipo de dificuldade, né? Sobretudo, o que eu devo fazer quando tem multiplicação, quando tem divisão, quando tem potência de potência, não sei, eu fico inerte, porque eu não sei desenvolver, eu travo. Então, por isso que é muito importante saber sobre as propriedades, sobre a base da potenciação, da exponenciação, para propriamente desenvolver o nosso aprendizado, o nosso exercício de atividade, tá claro? Então vamos passar de slide agora. Deixa eu avançar aqui. Então falar um pouquinho sobre a origem da exponenciação, tá? Para falar sobre isso, é o seguinte. Nós temos, né, de estudos, de conhecimento, sobretudo sobre os povos antigos, né? Se fala muito sobre os papiros, né, dos egípcios, né, de Han e de Moscou, né? Um dos registros mais antigos que existem, né, sobre matemática, sobre aplicação de matemática, né, e como esses povos desenvolveram isso, tá? Então, a utilização de potências, a gente pode observar que ela começa aproximadamente 1000 anos antes de Cristo, né? A gente pode observar nessas tabelas babilônicas e também alguns registros afrescos egípcios, né? Dos quais eles
Muito provavelmente eles faziam a contagem sobre os serviços dos escravos, ou da agricultura, ou de qualquer outro tipo de atividade, porque eles eram civilizações hidráulicas, eles exerciam muitos trabalhos manuais. Então eles faziam essa contagem, né, e pôde-se observar que eles começaram a utilizar os sinais, o desenho, né, propriamente dito, para explicar, para expor o que é facilitar a contagem, né? E é para isso que a exponenciação, a potenciação, ela existe, é para facilitar o processo de cálculo, né? Ao invés de você multiplicar vários fatores para achar um resultado, você simplifica a multiplicação desses fatores numa exponenciação, tendo ele como base e o expoente, o número de vezes que ele seria multiplicado por ele mesmo para chegar a determinado resultado. Tá? Então vamos avançar aqui. Para deixar claro, só para deixar claro, o que eu utilizo aqui, né, como recurso, visto que eu estou em casa, não tive acesso à sala de aula, eu estou utilizando o computador como recurso didático, e nesta aula especificamente PowerPoint, né, nas próximas aulas nós vamos poder usar um outro quadro, um outro recurso para facilitar a execução dos exercícios. A princípio, como essa aula é mais teórica, nós utilizaremos esses recursos, o computador e a explanação do slide e alguns exemplos simples. Na próxima aula nós explanaremos de uma forma melhor, trazendo mais exercícios e resoluções mais adequadas e executando-as de maneira mais didática, no sentido de demonstração de cálculo, a demonstração mais evidente, né? A princípio essa aula é mais teórica, tá? Então, a origem da exponenciação, nós temos dados e recursos de 1000 anos antes de Cristo, tá? As coisas muito antigas em relação aos papiros egípcios, afrescos, babilônicos e etc. Dessas grandes civilizações que desapareceram, né? E, enfim. Então, aqui a gente pode ver um exemplo de um papiro, né? Como eu disse no começo. E toda a escrita, né? As medidas, olha, todo o cálculo até geométrico, né? Até uma geometria analítica, né? Eles eram uma civilização muito desenvolvida, né? E eu queria fazer até aqui um parênteses. Nossa, como essas populações eram desenvolvidas? Antes de termos tecnologia, as pessoas costumavam desenvolver mais o pensamento e a razão, sobretudo os gregos, através da contemplação da natureza, né? Então nós temos casos grandíssimos como Aristóteles, como propriamente quem desenvolveram as formas matemáticas. Eles observavam a natureza e extraíam da natureza o que eles queriam assim demonstrar. Como eles extraíam isso? Com cálculo, com matemática, né? Como Isaac Newton também fez, como outros fizeram. Então, não havia tecnologia, não havia distrações oportunistas. As pessoas se dedicavam à contemplação do que existia, não existiam muitos recursos, e a partir dessa contemplação eles extraíam. Por isso que eles eram tão avançados, porque eles trabalhavam e usavam muito mais a inteligência do que nós. Hoje nós temos muitos recursos que nos são facilitadores, tá certo? Eles são facilitadores de aprendizado, no entanto, eles atrapalham o nosso desenvolvimento, muitas vezes intelectual, sobretudo na área de pesquisa, de demonstração, de pesquisa, de entendimento, de demonstração do exercício do cálculo, né? O que eles não tinham, tá? Então, falar um pouquinho sobre Hipócrates e Arquímedes, ou Arquimedes, como queiram, tá? Bom, a potenciação ela é um produto de fatores iguais, tá? E nós podemos ver a palavra potência sendo utilizada pela primeira vez por Hipócrates de Quios, em 470, que viveu entre 470 e 410 a.C., tá? Num célebre livro que, de modo lógico, ele fez uma reunião, uma organização sobre geometria, sobre análise, etc., né, dos elementos. Então, era um grande estudioso matemático, né, sobretudo. E também Arquimedes, ou Arquimedes, como que,
né? No qual dizem que ele foi o maior matemático da antiguidade, né? Ele foi o maior matemático da antiguidade e ele desenvolveu cálculos muito significativos, né? Sobretudo nessa área da potência e da exponenciação, né? Mas muitas pessoas dizem que a palavra potenciação, né, ela já vem, é fruto do teorema de Pitágoras, né, onde o triângulo, o retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, como nós sabemos. Tá? Vamos avançar? O conceito de potenciação. Então, a potenciação, como eu disse, ela é o encurtamento, como se enxutasse, como se reduzisse a redução de uma conta, né, de um cálculo que seria muito extenso, de modo que você gastaria muito tempo para desenvolver ou para anotar, mas que você pode reduzir de modo a ficar mais racional, mais lógico possível para o desenvolvimento da conta. Tá? Então nós temos nessa letra a base, né? O que é a base? É o número no qual vai desenvolver o cálculo com os fatores aqui, tá? N fatores em relação à base. Desculpa. N fatores em relação ao expoente. Desculpa. A base é o número que você quer multiplicar por ele mesmo muitas vezes para encontrar determinado resultado. Tá? Esse é o fruto da potenciação. O expoente é o número do qual você quer multiplicar a base em vezes. Tá? Ou seja, é a delimitação do cálculo. Tá? Eu quero saber quanto é 8 vezes 8 vezes 8. Então eu faço 8 elevado ao cubo. Né? Acho que todos nós sabemos que quando é elevado a 2, o número 2 nós chamamos de quadrado. Quando é elevado ao número 3, nós chamamos de cubo. Tá certo? Vamos avançar? Então aqui nós temos alguns exemplos. Tá? Eu tenho 2 elevado ao quê? Ao quadrado, que seria 2 vezes 2, que resulta em número 4. Aqui eu tenho 4 ao cubo, que seria 4 vezes 4 vezes 4, resultando 64, certo? Em seguida eu tenho 64 ao cubo, elevado ao número 3. Né? A base é o que aqui? O que é a base aqui? A base é o número 64, certo? A base é o número 64, nosso expoente qual é? É o número 3, certo? E isso significa o quê? Que eu vou multiplicar o número 64 por 3 vezes. Então vamos voltar lá um pouco. Vamos ver aqui o que ele estava dizendo. N fatores, certo? N fatores. A, 3 pontos, A. O expoente, N fatores, certo? Então, a base multiplicada pelo número do expoente. Ela mesma multiplicada vezes o número do expoente, tá? N vezes. Avançando. Depois, em seguida, que eu fiz aqui exemplo simples, só para deduzir essa aula. 2 elevado a 16ª potência. 2 elevado a 16ª, né? Esse expoente 16, então eu multiplicaria o 2 16 vezes e chegaria a esse resultado, certo? 65.536. Por que a gente usa a potência? Justamente para evitar exemplos como esse. O que é mais lógico e racional? Você escrever numa fórmula na hora de resolver alguma coisa, o 2 multiplicado 16 vezes, ou você colocar ele com o expoente à base. Né? Sobretudo na próxima aula, a gente vai ver a utilização dessas propriedades e o modo como elas facilitam os cálculos. Porque, por exemplo, se eu tenho um número elevado a 16 vezes, eu quero multiplicar ele por um número elevado a 10 vezes, o que eu vou fazer nesse caso? Será que eu vou resolver toda a operação? Ou eu vou multiplicar as bases, manter a base? O que vai acontecer? Então, na próxima aula, a gente vai ver isso,
Agradeço a sua companhia, né? Espero que tenha passado um pouco sobre a teoria da exponenciação, a origem, né? Na próxima aula nós iremos de fato iniciar a parte das propriedades. Aguardo você. Boa tarde.